Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, que essa paz entre em cada vida, em cada coração, em nome de Jesus. Você está no canal Verdade Revelada e mais uma vez eu quero trazer uma palavra de Deus para os vossos corações. Quem tem Bíblia, pega a sua Bíblia. Quem não tem, acompanha junto comigo, porque esse é um prazer, de levar a palavra de Deus para cada um. Aquele que não se inscreveu, meus irmãos, se inscreva. Aquele que não deu seu like, dê também. Ajude a divulgar a doce e gloriosa palavra do Deus Todo-Poderoso. Irmão, vamos ler a palavra de Deus aqui em 2 Reis 4 e 16, que diz assim: Então o profeta disse à mulher: Por este tempo, daqui 1 ano, você terá um filho nos braços. Ela disse: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. Meus irmãos, nós vamos falar de uma mulher chamada Sunamita. Sunamita, ela tinha uma casa ali naquela região por onde Eliseu passava. Eliseu, servo de Deus. Glória a Deus, aleluia. E ela percebeu que aquele homem era um profeta. Ela percebeu que aquele homem era um homem de Deus. E ela, tendo condição, ela falou com o esposo dela para que viesse fazer um quarto, colocasse uma mesa, uma cama e um candeeiro, para quando ele passasse ali naquela estrada, ele se hospedasse na casa dela. Glória a Deus, aleluia. Para você ver o cuidado que aquela mulher tinha, e entender que ali era homem de Deus. Eliseu, ele não passou mostrando e dizendo que era homem de Deus, Ela olhou para ele e viu que ele era um homem de Deus, E ali, quando ela falou tudo, fez tudo aquilo ali, aquele quartinho, aprontou tudo, falou com o esposo e deu tudo certo, ela chamou Eliseu para que viesse hospedar na casa dela, que já tinha um quarto ali separado para ele passar quando ele estivesse passando de viagem. E ele, muito grato com aquilo, meus irmãos, ele mandou chamar, ele falou com um servo dele que andava junto com ele, Geazi, e disse assim: o que podemos fazer por esta mulher? Uma mulher que está tendo cuidado conosco, se preocupou com nós passando aqui, aonde nós ia dormir, aonde nós ia se alimentar, e ela preparou tudo isso para nós. O que nós podemos fazer por ela, Então aquele homem disse assim: ora, meu senhor, ela não tem filhos. Glória a Deus, aleluia. E ele disse assim, e ainda disse assim, e o marido dela é um velho, é velho o marido dela. E Eliseu disse assim: porque para Deus não tem, meus irmãos, velho e novo, para Deus, Deus é o Deus do impossível. E o Senhor, Eliseu, aquele profeta de Deus, falou com aquele servo dele, Geazi, e disse assim: chama ela cá. Glória a Deus. E quando chamou, o profeta disse para ela assim: por este tempo, você vai daqui 1 ano, você vai abraçar um filho. Glória a Deus. Aquela mulher já vivia desiludida com aquilo. Afinal de contas, ela há muito tempo, ela nunca tinha tido um filho, ela sabia que ela era estéril e o marido dela por cima ainda era velho. Glória a Deus. E ela disse o quê? Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a sua serva. Aleluia, glória a Deus. Mas, meus irmãos, quando o profeta é direcionado pelo Senhor, ouvido do Senhor, a coisa acontece. E aquela mulher engravidou. Grande foi a alegria daquela mulher, quando ela engravidou. E ela, pelo aquele mesmo tempo, ela deu à luz um filho. E aquele menino cresceu,
E ele já estava um menino já esperto, já que podia ir até para o trabalho, para o campo, mais o pai dele. E certa vez ele estava no campo e ele sentiu uma grande dor de cabeça, aquela criança. E ele disse, ai meu pai, a minha cabeça dói. Então naquele momento, um dos servos daquele senhor levou aquela criança para a mãe. E aquela criança ficou ali no colo da mãe até o meio-dia, de manhã até o meio-dia. E terminou aquela criança morrendo, que foi grande a aflição daquela mãe, meus irmãos. E aí naquele momento, sabe o que ela fez? Ela não se desesperou. Ela não foi correr atrás do marido e dizer, meu esposo morreu. Por quê? Porque ela confiou no Deus de Eliseu. Ela confiou que Deus estava na vida de Eliseu, porque um dia ela viu Eliseu passando ali e ela reconheceu que ali era um homem de Deus. Aleluia, Jesus. Essa é a diferença. É nós ter a firme confiança no Senhor, sem desesperar naquilo que está nos acontecendo. E ela mandou o esposo dela, mandar um servo lá, chamou o marido e disse, mande um dos servos e uma das jumentas, preciso ir depressa com o homem de Deus. Com o homem de Deus e voltar. O marido perguntou, por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem é sábado. Ela respondeu, não faz mal. Ela não disse com desespero para que ele viesse entender que ela estava desesperada. Ela disse, não faz mal, ajeita aí o animal que eu vou lá. Glória a Deus. É uma atitude muito maravilhosa daquela mulher. Meus irmãos, era um desespero, o filho dela morreu, o único que ela tinha. O filho dos sonhos, aquele que era impossível. Mas ela não se desesperou. Por pouca coisa, nós se desesperamos, nós ficamos preocupados, nós entramos em aflição. E aquela mulher não se mostrou nem para o esposo dela. Ela foi diretamente para a fonte da vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então ela montou naquele animal e foi às pressas atrás do profeta Eliseu. E quando ela vinha de longe, Geazi disse assim, profeta, sunamita está vindo ali. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ele correu ao encontro de sunamita, mandado pelo profeta Eliseu, e disse assim, vai tudo bem? Vai tudo bem com você? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu menino? Foi que ela respondeu, meus irmãos. Vai tudo bem. Porque não era a pessoa certa para ela contar a história dela. Aleluias! Não era a pessoa certa para ela contar o que estava acontecendo na vida dela. Ela tinha a pessoa certa para contar. Meus irmãos, na nossa luta, nós temos que ter a certeza que quando nós se apresenta nas mãos do Senhor, não precisa A e B. Jesus, ele pode todas as coisas nas nossas vidas. E aquela mulher correu lá. Não tinha ninguém, não tinha marido para falar, não tinha para ninguém. Ela foi aonde o homem de Deus, ela foi aonde sabia que Deus agia ali. É forte essa palavra. Por isso que a palavra de Deus diz, ai se meu povo, 2 Crônicas 7,14, se humilhasse. Ela foi se humilhar aos pés de quem? De um homem de Deus. Ela conheceu Deus naquele homem. Ela não foi atrás de ninguém, mas ela foi atrás daquele homem. Eliseu, o profeta. Glória a Deus. Quando ela chegou, coloca a Bíblia assim, meu irmão. Quando ela chegou ao homem,
ao homem de Deus lá no monte, agarrou-se aos pés dele. Ela se agarrou aos pés dele. Aí sim, ela foi implorar nos pés do homem de Deus. Mas ela não murmurou, ela não se desesperou atrás, para que toda aquela cidade soubesse que o filho dela estava morto, e ele estava morto, trancado dentro de um quarto. Mas ela foi diretamente no homem de Deus. É isso que nós temos que fazer, meus irmãos. Ir diretamente aos pés do Senhor, confiando e acreditando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Geazi aproximou para arrancá-lo, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está amargurada. E o Senhor escondeu isso de mim e não revelou nada a respeito. Foi o que ele falou. Glória a Deus. Naquele momento, aquele profeta disse para aquele servo dele: vai lá, chega lá, faça isso e isso, que o menino vai viver. E aquele homem de Deus estava esperando a sunamita acompanhar o servo dele. Mas ela disse assim: não, Senhor, eu não me desagarro de ti. Eu só vou se o Senhor ir comigo. Glória a Deus. Meus irmãos, não olha para a esquerda nem para a direita. Olha para Jesus. É Ele que pode todas as coisas nas suas vidas. É uma lição muito maravilhosa que essa mulher nos deixou para nós. Depois que nós corremos para todo lado, que nós vamos para Deus. E Deus se agradou da atitude daquela mulher, porque ela não correu nem para a direita nem para a esquerda, ela foi para Jesus. Ela foi diretamente para os pés do Senhor, porque aquele homem estava sendo apresentado como Deus para ela, porque era ele que ela viu Deus nele. Glória a Jesus, aleluia. Então, meus irmãos, você tem que entrar na guerra e dizer para Deus: Senhor, traga o que é meu, traga o que me pertence, mas para Deus. Glória a Deus. Aquele servo de Eliseu foi lá e não resolveu, meus irmãos, nada. Ficou do mesmo jeito. Mas quando o homem de Deus chegou lá, aquela criança viveu. Glória a Deus, aleluia. Quando aquela criança ressuscitou, ele disse: chama a sunamita, e entregou o filho nos braços daquela mulher. Pois é, meus irmãos, faça como sunamita. Faça como ela. Ela disse: eu não te deixo. Aleluia. Eu não desisto daquilo que eu tenho por direito. Não deixa o Senhor. Se agarra com Ele. Seja qual for o teu problema. Em nome de Jesus Cristo. Não indague com o Senhor perguntando: como é que o Senhor vai fazer? Isso aqui está sendo impossível para o Senhor. Não, meus irmãos, toma a atitude que nesse sunamita tomou. Vai aos pés do Senhor, se agarra os pés dele e diz: Senhor, traga o que é meu. Senhor, toca naqueles papel que está lá no INSS. Resolva, meu Pai, esse problema para mim. Jesus vai buscar meu filho que está nas drogas. Jesus vai buscar meu esposo que está com amante. Jesus vai lá no hospital onde meu filho tá doente, meu ente querido. Faz, meu Deus, aquilo que eu não posso fazer. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós venhamos tomar atitude de serva de Deus. Crer somente. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sunamita, ela teve fé, acreditou, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia. Esse Deus é um Deus que pode fazer todas as coisas, meus irmãos. Glória a Deus. Vamos olhar pelos olhos da fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos olhar pelos olhos da fé. Vamos crer. Vamos acreditar que Ele tem poder para resolver nossos problemas. Que Ele tem poder para tirar o desânimo dos nossos corações. Quantas vezes nós amanhecemos o dia desanimado, dizendo: Senhor, não tenho força nem para orar.
Aquela mulher, ela encontrou força para buscar o Senhor. Ela não se entregou ao desespero. Ela se entregou aos pés do Senhor. Ela se entregou ao Deus Todo-Poderoso. E certamente Deus deu a vitória para ela. Por quê, meus irmãos? Aquela mulher, ela recebeu o filho no braço vivo, pela atitude. Essa mensagem de hoje é para que você não venha se desesperar, né, na frente da luta. Mas se joga aos pés do Senhor, crendo e acreditando, porque Ele pode fazer na sua vida, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, que o Senhor venha destruir da nossa vida, aniquilar do nosso meio todo o mal, tudo aquilo que impede de nós viver o melhor de Deus. Porque às vezes a luta e o desespero impede de nós lembrar que Deus, Ele pode todas as coisas nas nossas vidas. Aleluias. Essa é uma palavra que o Senhor me trouxe. E eu creio, meus irmãos, que grandes coisas Deus pode fazer nas nossas vidas. E eu declaro que Deus, Ele é o dono da sabedoria e Ele vai te dar sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.